Ineditados. Conversas para além do livro. Um programa da editora UFSM. Olá para você que nos acompanha aí do outro lado, estamos com mais um Ineditados, Conversas para Além do Livro, aqui na UniFM 107.9. Nos siga nas nossas redes sociais, @editora_UFSM, @livraria e grife UFSM, @Ineditados Podcast e o aqui das rádios, é Rádios UFSM. Hoje nós estamos com o professor Mário Astudillo, que é Mário Reinaldo Vasques Astudillo, que está aqui para conversar sobre várias coisas que ele faz aqui na nossa instituição e fora da instituição, mesmo tendo vindo do Chile, vindo de longe. Professor, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Jéssica, pelo convite. Feliz de estar aqui com você, compartilhando com todos. Muito bem, nos fale um pouquinho e vamos começar falando da sua vida. Primeiro, quando que se encantou pela língua, pela literatura, pelas letras no espanhol, né, que é a sua formação de origem, e como que um belo dia resolve vir para o Brasil? Bom, é uma longa história. Eu quero pedir desculpa pelo sotaque. Não, imagina. Um sotaque muito forte. Olha, começou tudo no ano 2007, que eu fui fazer meu doutorado na Espanha, e lá conheci a Rosanara, que agora é minha esposa. Então, e aí ficamos um tempo morando na Espanha, depois eu ficava um tempo aqui no Brasil, ela ficava um tempo lá no Chile. Então, onde vamos ficar? E aí eu resolvi vir para... Bom, aí já vim várias vezes no Brasil, na UFSM, eu conhecia já a UFSM mais ou menos 2009, 2010, e sempre eu gostei muito da universidade. Então, e aí surgiu uma possibilidade de fazer um concurso de professor visitante estrangeiro, bem um pouco antes da pandemia. Fiz o concurso, passei no concurso, e aí fiquei esperando um ano para assinar o contrato, demorou um pouquinho, no cambio de governo, certo? Na mudança de governo. E aí actuei como professor visitante estrangeiro na UFSM. E fazendo várias atividades ali no PPG em Educação, né? Que foi quando eu me recordo de termos aí convivido, foi quando eu fiz meu doutorado ali, porque ali também a sua área de trabalho é formação de professores também, né? Entre outras. Sim, eu trabalho na formação de professores lá no Chile, já faz 30 anos que trabalho na formação de professores. Lá trabalhava na formação de professores de espanhol como língua materna, como seria aqui os professores que estudam para ser professores de português. Sim. Tá? E aí, então, já faz 30 anos. E aqui continuei justamente com a formação de professores desde a pós-graduação, e depois actuei também aí no curso de espanhol, na graduação. E a sua esposa é arquivista? Ela é arquivista, está aposentada aqui do curso de arquivologia da universidade, do CCH. E ela que lhe encaminhou para algumas novidades no mundo arquivístico? Olha, o que acontecia? Eu não sabia dos arquivos, da importância dos arquivos. Tá? Então, visitamos muitas cidades e cada vez, casualmente, assim por acaso, chegávamos nos arquivos. Tá? E aí comecei a compreender a importância dos arquivos. Lembro vendo documentos assim, originais, como a partir desse documento tu escreve a história, interpreta a história. Tá? E a importância da preservação desses documentos para que a população tenha acesso à informação, aos pesquisadores. Tá? Aqui mesmo em Santa Maria, o arquivo histórico de Santa Maria está aberto a todo o público.
Entonces cualquier uno puede ir ahí consultar. Y claro, hay una tendencia a ir digitalizando documentos. Tem muchos documentos que están siendo digitalizados, más entonces, tú vas ahí, haces una visita al archivo histórico, marca una hora y tienes acceso a documentos originales que permiten, en este caso, por exemplo, escrever uma parte importante da história de Santa Maria. Eu estive lá visitando recentemente, porque acontecem também ciclos de palestras, exposições, que às vezes a pessoa não precisa nem fazer uma visita ao arquivo propriamente dito, mas naquela entrada já tem uma série de informações novas e sobre a história da cidade, que são organizadas de uma forma ali que a pessoa faz uma visitação e às vezes 10, 15 minutos sai conhecendo coisas sobre a sua própria cidade que às vezes nem imaginava. Enfim, né? Nós temos histórias que foram muito pontuais, né? São recortes que, por exemplo, né, a questão ferroviária, que sempre vem à tona, teve um começo, um meio e um fim, mas faz parte de um DNA da cidade, que até hoje Sim. respira muito essa cultura ferroviária, mas eu mesma só andei de trem quando era muito pequena, porque em seguida já não teve mais, mas visitando lá é um retorno no tempo, né? Ver esse material organizado. Como é que o senhor se sente tendo vindo, né, de longe e tendo se envolvido com tantas questões aqui da nossa cidade, né? Eu me sinto feliz. Na realidade, uno é do lugar onde mora, certo? Então, eu me sinto parte de Santa Maria, gosto de conhecer a história, e aí fui descobrindo a importância de Santa Maria dentro da história da aviação férrea, como foi um importante polo. E aí o arquivo histórico de Santa Maria, certo? José Brenner de Brenner, tem uma preocupação por manter e preservar parte importante dessa história. Durante o ano se fazem várias atividades aí no arquivo histórico. Bom, e eu participo apoiando esse espaço público através da Associação de Amigos do Arquivo Histórico de Santa Maria, a Marquiste. Eu sou presidente da associação e, bom, é uma honra, porque eu não sou da área de formação inicial da arquivologia, sou da área da literatura, mas isso demonstra como qualquer pessoa, tá, pode apoiar, se pode associar também, ser sócio, porque esse sócio é para pagar despesa que tem que ver com apoiar a preservação do arquivo, a organização dos eventos. E um valor mínimo. Eu me recordo que conversávamos antes aqui de iniciar o episódio, eu me tornei sócia recentemente, porque estávamos lá para uma palestra gratuita, uma palestra excelente com o professor Binato, e qual não foi a nossa surpresa ali em loco, quando, enfim, o senhor e a Clara, que também é responsável ali por toda a organização, né, por secretariar a Marquise, falou que tinham sido roubados os cabos de cobre, né, que infelizmente aqui na nossa cidade isso acontece com mais frequência do que deveria. Então fomos comovidos são coisas tão singelas, tão simples. E é isso, nós somos... a palavra amigos é muito importante, porque quem é amigo da cultura, amigo seja da Marquise ou de outras estruturas que a nossa cidade dispõe, que se não formos nós, muitas vezes a cultura fica de lado, ou tem que lidar com aquele mínimo que vem da prefeitura. Às vezes é uma distribuição que não cobre sequer as atividades do ano. Então depende desses amigos, né?
Claro, y tienen que actuar rápido. Por ejemplo, en ese caso, robaron ciertos cabos de cobre do ar-condicionado. Y los documentos, para conseguir ser preservados, tienen que estar en ciertas condiciones. Están higienizados, entonces... Climatizado, né? Climatizado, claro. Entonces, antes de... pasan por todo un proceso de higienización para no reproducir ahí doença ni dañar los documentos, y después precisa tener ciertas condiciones. Entonces, era urgente, eso no dá tempo, não podemos esperar. E uma coisa muito prática, Sim, né? sim. Tem que solucionar. E soluciona como? Botando cabo novo. E tem que ter verba para botar o cabo novo. Então, realmente, a gente ficou muito, muito comovido e acho que foi um momento assim quase emocionante, porque nós estávamos ali participando de uma atividade, e essa solicitação foi comunicada, dizendo, gente, olha, a gente está precisando. Tipo, se você se considera amigo da cultura da cidade, a hora é agora. Isso aí. Bom, então a gente estava comentando também sobre vários projetos que foram mediados por você, por outras autoridades aqui da UFSM e da Prefeitura, sobre a organização cultural da cidade, em vários bairros, feito um pensamento sobre as escolas, como é que as crianças se enxergam na cidade e enxergam o seu bairro, enfim. Conta pra gente um pouco como é que foi esse projeto. Bueno, a Marquiste já vem faz vários anos apresentando o projeto a Lei de Incentivo à Cultura, a LIC, da Prefeitura. E, bom, e aí começamos a avaliar que normalmente as pessoas que participam, porque o arquivo está bem aí perto da biblioteca, do museu, aí na Rua Presidente Vargas. Isso. Bem no centro. E normalmente são envolvidas as escolas que estão ao redor. Tá? Então, as pessoas que participam... É uma área nobre da cidade, né? E urbana. Bem urbana. Então, e aí nos desafiamos a apresentar do arquivo sair hacia a população. Sim. Tá? E começamos a avaliar, então, com os recursos que poderíamos ter com a LIC, de apresentar um projeto da história dos bairros, da escola desse bairro, porque no bairro a escola é um ente importante, que reúne a comunidade, e a história da rua onde estava essa escola. Então, e aí começamos a idealizar esse projeto. Tá? E vou procurar aqui o nome, tem um nome bem bonito para nós. Se chama Pelas Ruas Onde Andam Todos Nós, o Arquivo Histórico de Santa Maria, encontrando as escolas, as ruas e os bairros. Então, a ideia era qual informação desses bairros está aí disponível no arquivo. Então, a ideia era criar uma exposição itinerante da história de alguns bairros. Bom, eu acho muito legal porque eu venho do imaginário social e educação. E é isso, muitas vezes a gente estuda numa escola que tem um nome e a gente não sabe quem foi aquela pessoa. Mora numa rua que tem um nome e a gente não sabe quem é que foi aquela pessoa. Isso ajuda a dar um senso de pertencimento, de cuidado, né? E claro, por exemplo, agora já estamos, então, a exposição itinerante, finalmente selecionamos 6 bairros. Tá? Eu posso falar aqui certos bairros: Camoví, o bairro Diácono João Luís Pozzobon, o distrito San Valentim não é bairro, mas era para representar a área rural, o bairro Nova Santa Marta, tá? O bairro Nossa Senhora Perpétuo Socorro e o bairro Lorenzi. Bem distantes, né? Sim, justamente nós quisimos procurar bairros com certa característica, queríamos mais, tá? Visitamos as escolas e se as escolas topavam em participar, sim, e aí depois
se fez a pesquisa, tá? Foram colocadas caixas anônimas, né? De opiniões. Sim, bom, como já falei, hoje estamos, por exemplo, levando a exposição a última escola, tá? O MF Luisinho de Granti, que também Caique, que tem toda uma história aí com os Caique. E, claro, esta exposição são 10 banners, tá? A história de 6 bairros, más banners introductorios, y también incorporamos también otro banner que tiene que ver con las experiencias negras en Santa María, após a abolição da escravidão. E, bom, a experiência era essa, instalar a exposição, os 10 banners nessa escola, e cada escola administrava. Convidava pais, na comunidade, o estudante. A exposição fica disponível para cada escola durante 2 semanas. Claro, e colocamos uma urna para que as crianças coloquem comentários. Tá? E aí, bom, tiramos algum porque a urna se van misturando porque é anônimo. Mas, por acaso, nas primeiras 2 escolas, os papelzinhos ficaram com cores diferentes. Foi por acaso. E tiramos algum para ver, só alguns, e aí já começamos a ver como, ainda não lemos todos, no final vamos ler todos, como chamou a atenção uma criança a história de outro bairro, tá? A história de outra escola. Então, e aí se deram conta de uma criança que dizia, nem todos os bairros são pobres, nem todo é pobre nos bairros. O sea, então, já estão tendo uma valoração de seu próprio bairro. Bom, organizamos uma oficina com alunos de cada escola, com professores de cada escola, para preparar eles para gestionar a exposição em cada escola. Eu imagino que tenha também uma intenção de promover um olhar cosmopolita desses alunos sobre os outros ambientes, porque nós já tivemos experiências ali, quando estava na educação, de trabalhar com populações em situação mais precária e que eles não se sentiam autorizados em sair muito da sua comunidade. Então, eles iam... Né, nós trabalhávamos com cineclube. Então, nós levávamos o cinema para a escola, que mais ou menos como vocês fizeram, né? Levar o arquivo para a escola. Fazer esse movimento contrário, porque nós percebíamos que esperar que eles fossem a um cinema, ou a um teatro, ou a um shopping, que são coisas do nosso dia a dia, de acesso livre, né? Supostamente todos temos direito de entrar, olhar uma peça. Eles entendiam que aquilo ali não era um espaço para eles. Então, por quê? Porque alguma coisa aconteceu, ou porque essa ideia já vem de um pai, já vem de uma mãe, que por algum motivo talvez não tenha passado por uma situação adequada nesses locais, e daí já passa para o filho de que aquilo ali não lhe pertence. Né? Então, é muito importante promover, até mostrar, não, essa exposição já passou no bairro tal, no bairro esse, no bairro aquele, e agora está chegando até vocês para mostrar que isso gira e que as pessoas estão no direito, até no dever, de circular pela sua cidade, de conhecer, né? Sim, então a exposição vai nessas 6 escolas. Janeiro vai estar aqui na UFCM, na Universidade Federal Santa Maria, no Viva o Campus, então vai ficar aberto para toda a comunidade. Em março vai ficar no Centro de Ciências Sociais e Humanas, no CCH. Aqui no nosso prédio 74. Isso. E depois, entre março e abril, se vai dividir aí, vai ficar também no Centro de Educação. Porque no projeto, nós fomos a ver o referencial gaúcho, tá? E no referencial gaúcho justamente fala
tá? Identificar dados sobre a história da localidade, rua, bairro, município, fundação, origem, nome, símbolos. Tudo isso aparece no referenciar gaúcho. Mas que nos demos conta, bom, eu quero, certo, falar de Gabriel Dalforno Leite e Mateo Fonseca Meller, que são os pesquisadores, historiadores, certo, formados aqui na universidade, que eles fizeram uma pesquisa a grande dificuldade de achar informação. Mas quando tu vas na escola, eu visitei todas as escolas, conversei com as pessoas, conversei com professores, com a diretora, em alguns casos com alunos, em outros casos com pais que estavam aí na escola, mas professoras, por exemplo, que estão faz 30 anos na escola e representam a história, mas toda essa história está na memória delas. Então, como recuperamos, como registramos? Então, aí ficou, é uma grande conclusão de que de alguns bairros não está escrita a história. E então, um dos desafios foi esse, o sea, como conseguimos informação de cada bairro. E por exemplo, quando fizemos oficina com estudantes, perguntamos, como se chama, qual é o nome da rua de tua escola? Ficavam olhando, já, alguém sabia o nome. E por que esse nome? Quem foi essa pessoa? Às vezes não é o nome de uma pessoa, é o nome de uma data importante, assim, não faz ideia. Claro, mas aqui, algo bem interessante, todas as 6 escolas têm nomes de pessoas que tiveram uma importância para esse bairro. Por exemplo, a escola, certo, Luisinho Gregrandi, que está no bairro Lorenzi, a rua se chama Olga Parcinello Lorenzi. E quem foi Olga? Foi uma moradora do bairro que ajudou muito no desenvolvimento. Então, teve uma participação ativa. Ela hasta doou terreno onde se fez a construção da primeira igreja. E o nome da escola é de alguém do bairro, uma moradora do bairro. E ela, por sua vez, Lorenzi, acaba dando o nome para o próprio bairro, né? Ela é do bairro Lorenzi. Claro, do bairro Lorenzi. Claro, e... Se não fosse ela, talvez aquela comunidade ali, né, com a primeira... Porque normalmente a comunidade vai se juntando no entorno da igreja, onde tem uma praça. Então, ela foi a pedra fundante... Sim, bom, da comunidade. No ano 1980, Santa Maria cria os bairros. Então, cada bairro tem uma história anterior, que não se chamava bairro. Por exemplo, claro, ela era uma vila que muito influenciada por imigrantes italianos, certo? A família Lorenzi, e daí vem bairro Lorenzi. Ou Nova Santa Marta, que era uma fazenda. Ou Camoví, que antes de ser chamada Camoví, era estação colônia. Mas o que acontecia? Final da Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, certo? Com toda essa questão nazista, não era bem visto ter um nome que associava com uma cidade alemã. Então, aí decidiram, depois virou distrito e depois bairro, tá? Eu vou fazer aqui um adendo, eu não sei se está aí nos seus escritos, mas uma vez me disseram que Camobi, em Guarani, quer dizer seios de moça. Exatamente. Claro, Camobi... Por causa dos morros. Isso. Então, os moradores decidiram esse nome. E claro, em língua guarani, Camobi significa seios de moça. Em relação aos moços. Sí. Bom, e esse, por exemplo, esse dado chama muita atenção a estudantes. Claro. Então, é divertido também. Sim, é divertido. Bom, e assim cada... por exemplo, o nome de Santa Marta, a rua Teresinha Werner, que era uma religiosa,
também, que atuou muito na comunidade. Ou o mesmo Luizinho de Grande, certo? Que foi um jornalista, Sim, fundador do Jornal Expresso, Jornal da Razão. A família de Grande ainda é bastante atuante no jornalismo na cidade, né? Claro, e ele morreu, certo? Um assalto, assim, de madrugada, aos 43 anos. Então, imagina toda a contribuição dele. Outra escola que tem o nome de um poeta, que morreu aos 24 anos, Castro Alves. E assim, então, tem muitas histórias. E são personagens, a gente costuma dizer assim, que toda pessoa, se a gente vai, de fato, de uma forma interessada, olhar para a vida daquela pessoa, sempre vai ter uma situação muito diferente, tudo é interessante. Sim. Né? Todo mundo é um personagem potencial. Assim, se fizessem uma novela sobre a minha vida, ia ser bem legal. É sobre a vida de qualquer pessoa. Então, transformar, às vezes, é quase que um trabalho inverso. Assim, o estudante ou as pessoas já estão tão acostumadas com aquele cenário da escola. Ou a rua que é daquele jeito, que desassociam que aquilo ali que foi uma pessoa. Não é o nome da rua. Foi uma pessoa que teve uma vida, que foi importante, que teve relevância, que tem coisas muito legais. E daí isso faz gostar mais da rua, faz gostar mais da escola. É interessante pesquisar na documentação da prefeitura. Não colocamos essa informação acá, mas quando explicam, certo? Esos são documentos públicos, nas actas, quando explicam por que colocaram, quais são os fundamentos, por que colocaram o nome, porque tem que fundamentar. Sim, sim. Tá? Por exemplo, o bairro Santa Marta, que nasceu a partir de uma ocupação, que foram pouco a pouco urbanizando, tá? E aí vários dos nomes das ruas foram propostos. Claro, tinham que depois ser homologados, aprovados, né? Oficializados, mas nasceram de proposta da pessoa do bairro. E essa história tem que ser escrita. E por isso decidimos não sair do centro. E a ideia, bueno, aqui já está como a estrutura de uma exposição para continuar incrementando a história com outros bairros. E porque Santa Maria também é isso, né? A cidade vai expandindo, novos bairros surgem, né? Que cada vez mais periféricos, mais distantes, né? E deixa eu lhe fazer uma pergunta. Quando, né, eu imagino que vocês, no trabalho cotidiano, lá no local da sede, no centro, com alguma frequência cheguem os interessados, cheguem documentações que já dão trabalho suficiente se vocês ficarem lá. Só ficarem lá, o material já chega. Como que foi fazer esse trabalho de ir... Como é que foi o planejamento de ir aos lugares, sabendo, já imaginando assim, o desacômodo que isso ia acontecer? De como vocês perceberam que essas entidades, esses bairros, tinham essa carência? Como é que surgiu a primeira ideia para fazer esse serviço ao contrário, assim, vocês saírem do centro e irem até lá? Sim. O primeiro foi analisar o histórico dos projetos que foram desenvolvidos em conjunto com o Arquivo Histórico, que a Marquiste liderou, certo? Claro, o arquivo, como é um organismo público, não pode concorrer, senão que o arquivo é beneficiário. Então, e começamos a analisar que a maioria dos projetos, fomos a ver outros projetos de outras entidades culturais, ficavam localizados na área urbana, no centro. Então, vamos a pensar em bairros. Então, pensamos em tipologia de bairros que se foram constituindo de diferentes formas. Cada bairro tem nasceu de uma forma diferente. Então, e aí tem um tipo de bairros, certo, que nasceram dessa forma. Um nasceu a partir de uma fazenda, outro de uma ocupação, outro de Camoví, por exemplo, foi um
una región bien importante de donde comenzaron a llegar inmigrantes. Entonces, cada barrio tiene una historia diferente. Entonces, procuramos bairros de tipos diferentes. E depois também representar a diversidade, né? Isso, a diversidade e fora da área urbana. Tá? Por isso fomos Santa Marta, Lourenço, saímos um pouco da setor área rural com o distrito de São Valentim. Bom, e aí consideramos uma lista inicial. Tá? Número X, eram muitos bairros e começamos a funilar. Tá? Depois tomamos contato com as escolas. Olha, se estavam dispostas. Tá? Todas as escolas falaram que sim. Então, nos simplificou, porque colocamos sempre prioridade. Tá, vamos conversar primeiro com a escola. Se não diz sim, seguinte. Se não diz não, já cairia fora. Trocamos por outra. Mas as 6 escolas que visitamos toparam. E aí, na visita às escolas, nos dimos conta que tinha muita informação, muita história que estava aí. E depois, certo? Gabriel e Mateo, que são historiadores, visitaram as escolas. Tá? E em alguns casos, em algumas escolas, convidaram pessoas da comunidade para contar da história. Isso eu acho sensacional, porque daí vocês geram um movimento que é de autoconhecimento para esses locais. Quer dizer, às vezes isso, e eu percebo porque eu já trabalhei com isso também, às vezes é como se a comunidade tivesse sedenta por fazer esse movimento, mas no dia a dia, nas coisas que acontecem, da vida acontecendo, não dá tempo, não é uma prioridade, mas daí a gente chega com uma ideia, chega com disposição para ajudar também. Isso serve de motor para criar todo um movimento que é muito construtivo para aquela, e é muito significativo para aquela comunidade, para aquela escola. Eu tive a oportunidade de trabalhar durante o doutorado com a escola Sérgio Lopes, que é no bairro Renascença. Sim, sim. E o que acontece? Foi durante a pandemia, então já foi um momento muito difícil por si só. E o que acontecia? As professoras, muito envolvidas no dia a dia, talvez, levar material na casa dos seus alunos, porque elas faziam isso, elas olhavam a turma por turma e faziam um kit para cada aluno e levavam. Só isso já era um trabalho hercúleo, né, enorme. Aí, chego eu com uma pesquisa para fazer na escola. Aí, tinha uma ideia inicial e eu vi que não ia avançar, porque elas não tinham nem tempo, nem cabeça, nem nada para conseguir responder as minhas perguntas de universitária, né? Daí eu perguntei para elas, vamos fazer o contrário. O que vocês estão precisando? O que vocês... Assim, porque ideia todo mundo tem muita, mas nem sempre tem braço e perna e mão para funcionar junto. Então, o que eu posso ajudar vocês? Não o contrário. Eles, não, a gente tem uma demanda muito séria aqui, que é nós, infelizmente, por causa da correria, nós não temos um projeto político-pedagógico que seja nosso. A gente vai recebendo da secretaria uns modelos que já tem os espacinhos para preencher, e a gente só preenche e devolve a documentação, porque para quem está na escola, aquilo ali vem como uma burocracia para ser resolvida. Não é uma coisa que representa o que a escola faz. E às vezes, se a gente for olhar a documentação e olhar o que a gente faz aqui, não tem nada a ver. Então, não por isso. Então, nós vamos criar um documento, que é um projeto político-pedagógico. Algumas coisas a gente pode usar do modelo que existe, mas vamos fazer o de vocês. E foi isso que nós fizemos. Esse foi o meu trabalho do doutorado. Bom, aqui no início, os historiadores escreveram um resumo da história do bairro e da escola, 1 ou 2 páginas. Enviamos à escola para validar. Isso é super importante, porque daí eles podem juntar isso e fazer aquele documento ser deles, né? Claro, e esse documento, bom, toda a documentação que apoia a exposição itinerante tem uma pasta aberta através de um código QR. Pode acessar e aí estão os documentos. Vão estar os banners, vão estar
esos documentos iniciais, outros documentos. Tem algunos grupos que pesquisaron, por ejemplo, todo cómo se fue poblando aquí, por ejemplo, aquí sobre Camoví, varias pesquisas, cómo se fue poblando Camoví. Y todos esos documentos están ahí, como para que después puedan usar. Y está. Bom, justamente nós vamos a revisar o projeto político-pedagógico das escolas. Não tinha informação. Exatamente, porque vem como algo que não, é como se não desse tempo das preocupações do dia a dia de sentar e analisar. Parece que é uma coisa que faz parte da papelada, da burocracia. Quando, na verdade, quando precisa para uma documentação que vai ser feita uma pesquisa histórica, aquilo ali é um documento fundante da escola. Quer dizer, de onde saiu o nome? Por que ocupa esse espaço? Era para ter um espaço, um primeiro capítulo, digamos assim, riquíssimo de detalhes. Se alguém doou um terreno, como é que foi construído, se foi construído com a ajuda de uma entidade ou se foi construído pela comunidade, porque é isso que vai fazer parte desse senso de pertencimento. Não, olha aqui, que bonita é a história da nossa escola. E não se tinha isso. Então, a gente tirou um tempo para fazer. Quer dizer, as professoras não tinham tempo de fazer essa pesquisa. Quem é que foi fazer a pesquisa? Eu fui fazer. E daí hoje elas têm um documento lá que a gente daí copiou, a gente fez 10, eu entreguei para eles lá 10 cópias para isso. Chega algum aluno novo, chegou, sei lá, um aluno não, mas um estagiário, ou um professor novo que está chegando para trabalhar, passou no concurso, chegou, toma aqui, lê sobre a nossa escola. É quase que umas boas-vindas, assim, faz parte. Olha, conhece a nossa comunidade, entende o que tu vai encontrar aqui, que às vezes é muito diferente daquela outra comunidade que a pessoa estava vindo, porque tem essa diversidade que o senhor falava antes, né? O mesmo logo, o símbolo de cada escola. Não, é impressionante porque uno vai vendo como tem uma história aí, tem um simbolismo. Y son todos diferentes. Entonces, por ejemplo, nos llamaba mucho el logo del bairro João Poçobon, ¿tá? Que es bien especial. Y tiene que é o João Luiz Poçobon foi o nosso itinerante, né? Que fazia... Isso. Percorria, né, quilômetros e quilômetros com a imagem da mãe peregrina de Xença nas costas, né? E morreu fazendo isso, um acidente. E morreu fazendo isso, exato. Claro. Bueno, e aí, por exemplo, se uno vê o logo da escola, tem que ver justamente com a história do bairro, com o asfaltamento das ruas, como era tão importante, algo que para corriqueiro, por exemplo, que mora no centro, mas nesse bairro que está aqui próximo, certo, da universidade, que está... e tu vê como se vê lindo o bairro asfaltado. E isso aparece aí no logo da escola. Da escola. E ganha um significado, porque, bom, eu vou falar de uma outra formação minha, que a minha graduação foi desenho industrial. E uma das coisas que a gente faz é desenhar logotipos, marcas para as empresas, enfim. E quando a gente faz algo para ser sintético, né, uma marca... é para ser uma síntese. Às vezes tem uma coisa bem complexa ali, mas que é grafada de forma simples, para que num olhar já seja compreendido, enfim, já seja... Mas aquele formato, muitas vezes, ele é isso, ele se torna um conjunto de formas que não necessariamente a terceira pessoa que vai conhecer aquilo ali vai entender do que está sendo falado. A gente faz a marca e tem a explicação, né? O memorial descritivo, dizendo do porquê que aquela marca, o que ela quer dizer, se tem uma cor que é simbólica de algum lugar, se é um formato. E se isso está, por exemplo, numa documentação de base, quanta informação simbólica já é trazida para aquela pessoa que está chegando, que num primeiro momento não sabe quem é João Luiz Poçobon, não sabe o que ele fez, mas que aquele sentimento está naquela escola. Em algum momento alguém entendeu que esse trabalho que ele fazia, porque o João Luiz Poçobon faleceu com, acho que mais de 80 anos, sendo... 81. Ele foi com 81 anos, né? Sim.
vindo num trabalho árduo. Eu acho que é isso. O simbólico tem isso do bonito. Assim, o que a gente imagina quando pensa nele? Uma pessoa que teve fé até o fim. Sí, E daí? tinha uma convicção É, e exato. actuou coerentemente com essa convicção. Aí tu pensa o grupo de pessoas que escolhe esse aspecto para dar nome para sua escola. Quer dizer, são pessoas que estão ali até o fim. Sim. É isso que é o bonito de ter uma marca, de ter um símbolo que vai agregar no trabalho do dia a dia, né? Quando a pessoa estiver desanimada, ela pensa, não, mas eu estou na escola João Luiz Pozzobon e vamos mais um dia, vamos até o fim. Isso aí. Que é bonito. E assim, claro, cada um elegeu diferentes formas simbólicas nas pessoas que lhes deram nome, né? Quem mais aí as outras escolas, quais que são outras aí que o senhor lembra de alguma história interessante também, que podemos colocar aqui, porque a gente sabe que os nossos programas de rádio, que eles chegam nos locais mais distantes e chegam nos nossos bairros também, né? É uma forma de levar um pouquinho do que a universidade faz. Sim, por exemplo, o distrito São Valentim, que era uma ruta dos carreteiros e era um ponto de passada, tá? No início do século XX. E aí, um imigrante italiano, Valentin Toniolo, construyó un almacén y era punto ahí de llegada obligatoria, de parada obligatoria. Ele que fazia o controle de quem entrava e quem saía? No, era un almacén, entonces las personas paraban ahí, o sea, como, no sé, como yo voy de aquí a Porto Alegre, ¿dónde voy a parar? Sí. No vamos a hacer propaganda, más, tá, vamos, tenemos lugar donde vamos a parar. Bom, y de ahí, un nombre de São Valentim, tá? E a rua onde está a escola, a estrada Cirineo Rocha, tá? Tem o nome de um empresário que justamente ele tinha terrenos ali, tá? E ele abriu uma estrada para chegar a sus terrenos. Y en esa estrada ahora está una estrada importante. Yo recorrí esa estrada, pero una estrada muy linda. Uno entra e vai pelos campos, diferentes campos. Sim, essa aí é uma região de zona rural, é considerada zona rural. Isso. Né? Tem muitas estradas desse tipo em Santa Maria. Bom, e aí essa estrada recebeu o nome de um empresário, tá? De 100 anos atrás, mais ou menos? Sim. Porque eu já fico pensando assim, um empresário, hoje a gente também faz a ideia de uma figura, um empresário, mas o que indo para o simbólico, né, como nós falávamos antes, sim. Ele era um desbravador, quer dizer, ele não só era um empresário da época, você imagina se hoje o pessoal reclama de ser empresário, imagina 100 anos atrás o quão difícil era. E ele abre uma estrada, não é? Sim, ele está vinculado ao ramo financeiro e era proprietário de diversos terrenos. Então, o elemento comum que tem, pelo menos 6 escolas, que são pessoas vinculadas com alguma importância com o bairro. Por exemplo, a mesma rua do bairro Diácono João Luiz Pozzobon tem o nome de uma professora, Hilda Conceição Colucci. É o nome de uma professora, tá? Que actuou justamente na educação municipal por mais de 30 anos. Tá? Então, aí tem o nome da professora. Outro bairro que tem nome de professor é o bairro Nova Santa Marta. Tá?
Adelmo Simas Genro. Ah, sim, Adelmo Simas Genro foi famoso, porque nós temos aí o link dele, que foi... posso estar falando errado aqui, mas ele é pai do ministro Tarso Genro, né? Que foi... enfim, que tem uma atuação muito grande aqui no Rio Grande do Sul. E até teve... O Adelmo teve uma expressão política aqui em Santa Maria muito forte. E eu fico também imaginando, né, que ele já é até uma figura mais recente, porque veio a falecer, acho que no início dos anos 2000. Então, é uma coisa assim que mais ou menos eu já era nascida, me recordo. Né? Então, a gente percebe assim, que tem essa diferença também. As escolas e as comunidades mais recentes e aquelas que são mais antigas. Quer dizer, você já traz uma figura de expressão aqui municipal, regional, em certa medida até federal, porque quem se envolve em política acaba tendo, né, impactando um contexto maior, muitas vezes, mas já é por exemplo, já é uma figura que eu me recordo. E vem o que tu falavas, o sea, claro, não estamos em um resumo da vida deles. E quando eu falo professor, na realidade não foi só professor. Exato, Tá? Foi poeta também, foi político. Então, que podemos ser muitas coisas. Então, o que tu falava de estudar a vida destas pessoas, tu te das conta que, bom, o mesmo Luisinho de Grande, ele não tinha formação inicial de jornalista, mas se dedicou ao jornalismo. Então, como tu puedes fazer várias coisas, puedes ter vários projetos, tá? Tua vida não é só uma profissão, sino várias, tu mesma, certo? Eu sou meio que também um monte de coisa. Claro, então, isso, eu acho que é uma mensagem bem importante, pensando nas crianças das escolas. Tá? O primeiro público destinatário, público-alvo nosso, foram as crianças na escola. E por isso também vamos trazer a exposição para o Centro de Educação. Claro. Para que fique aí, para que os professores em formação da nossa universidade, consigam enxergar a história de 6 bairros. É um resumo, mas já dá uma ideia de como, olha, temos histórias diferentes, personagens diferentes, e como podemos, em qualquer aula, em qualquer momento, eu falo de micromomentos, são micromomentos que tu pode aproveitar de despertar interesse pela tua escola, o bairro, a rua onde certo, como pela rua onde andam todos nós, como é o nome do projeto, como é, e construindo essa história. Esse foi o grande objetivo. Que legal, meus parabéns pela iniciativa e por ter vindo de tão longe se envolver aqui na cultura da cidade e tomar a dianteira de situações. Aí é sempre, eu acho que é importante, não só, claro, as pessoas que estão aqui, mas é bom trazer um olhar de fora que vai saber valorizar, quase como, agora já quase como um nativo, né? Conhecendo os bairros. E lhe agradeço por ter tido esse momento nessa tarde, passar um pouquinho aqui conosco. Muito obrigada. Não, imagina. Bueno, e além de... Não sei quantos minutos mais temos. Temos aí 5 minutinhos. Sim, que eu queria, além disso, minha atuação também como professor no Centro de Educação. Eu aproveitei de fazer também muito contato também entre estudantes de graduação daqui do Brasil com Chile, a partir de uma metodologia chamada Aprendizagem Colaborativa Online, COIL. Juntamos turmas, uma turma de mecânica do Chile, do curso de mecânica, com outra turma do curso de mecânica do Brasil. E tiveram aula em conjunto entre o professor brasileiro e o professor chileno. E fizemos isso também com o curso de computação do Brasil
do Chile, turismo, meio ambiente, relações internacionais, o curso de espanhol. Y esa fue una experiencia maravillosa porque ahí, aproveitando las tecnologías, contactamos, estábamos sacando las cuentas desde 2023 hasta ahora, en torno a 400 estudiantes. Nossa, muita gente. Entre estos estudiantes, más o menos 200 estudiantes da UFCM y 200 de Chile, que tuvieron una experiencia internacional, lo que se llama internacionalización en casa, o sea, sin salir, aproveitando las tecnologías, de tener contacto con colegas de otro país, de outro idioma. O português e o espanhol são próximos. Mas são bem diferentes. São diferentes, mas com atitude, uma vontade de nos entender, nos conseguimos entender. Então, porque se fosse chinês, seria outra coisa. Não dá. Nem com boa vontade. Nem com boa vontade, mas dá. E isso tem um potencial muito enorme de fazer. Fizemos também, eu trabalhei com a Escola Padre Bolsán, de aqui também de Barro Camoví. Fizemos uma experiência com crianças, trabalhamos o governo a partir de uma metodologia com as crianças. Finalmente, o resultado foi criar o governo estudantil. E pensa, o sea, por lei, todas as escolas no Brasil podem ter governo estudantil. Menos de 20% das escolas do Brasil têm governo estudantil. Não governo, é grêmio. É o Grêmio. O Grêmio estudantil. Tá? Que se associa muito ao Grêmio, então por isso... O senhor é colorado? Não, eu sou como uma melancia. Colorado por dentro, listradinho por fora. Eu gosto dos dois, infelizmente. Para um e para outro. Não, é que, claro, é que eu gostava mais do conceito governo, porque governo. E eles criaram o Grêmio e fizemos um contato com o Grêmio do Chile. Então, a través de online, as crianças entraram em contato. E aí também, ou seja, quando uma criança do Brasil teve a oportunidade de conversar com uma criança do Chile. E eu estava lá no Chile, então eu acompanhei lá. Que legal. Olha, foi uma experiência muito linda, porque ver criança, e assim, olha, as crianças brasileiras falam muito bem. E falam, aí elas, que falam bonito. Que amor. Mas isso, claro, e ainda isso, pelo menos na minha percepção, se une ao projeto que nós usamos, enfim, falamos no episódio inteiro, que é essa coisa do levar para outros lugares, né? Colocar a pessoa no contato com algo que vai tirar ela de onde ela está e fazer com que ela visite, mesmo que sem sair do lugar, uma outra realidade, uma outra experiência. Sim. E possa sair disso modificada. Né? Então, só posso lhe parabenizar. E faz 2 semanas que 2 professores chilenos que participaram nessa experiência de 2023 visitaram o UFCM e conheceram presencialmente. E tu precisava ver, se abraçavam, claro, se conheciam muito bem. Tá? Sim. E conviveram, às vezes, só que tudo online, né? Claro, e aí estudante explicando, e começa a despertar o interesse de ir além. Tá? Então, esse era justamente de unir pessoas através da tecnologia. Que legal, muito obrigado, professor. E para você que nos acompanhou, nos acompanhe nas nossas redes sociais. Estamos ainda nessa última semana com a exposição Contempop Anos 80, lá no nosso Espaço Cultural. Nos acompanhe, então, em @editora_UFSM, @livrariaegrife_UFSM, @ineditadospodcast e nas rádios aqui, @radiosUFSM. Um grande abraço e até semana que vem. Ineditados. Conversas para além do livro. Um programa da editora UFSM.